21 de fevereiro de 2021, sagrado seja seu nome é a maior oração em todo o mundo. Cross 2020 Louisville. Recurso por John Piper. Escritura. Mateus 6, 9, 13. Tópico: Missões mundiais. Estou orando para que a atual pandemia não seja desperdiçada em sua vida, mas para que as misérias globais e pessoais do coronavírus se misturem com esta conferência de missões Cross, e com 10.000 influências divinas que fizeram de você quem você é, que esta pandemia e esta conferência e essas influências se misturariam na misteriosa operação da providência de Deus, para transformar centenas de vocês em missionários vitalícios. Desdobramento do mistério. Poucas coisas me causam mais espanto e alegria do que observar o mistério da providência de Deus em transformar pessoas em missionários. Eu assisti isso acontecer diante dos meus próprios olhos por 40 anos. Ninguém pode explicar isso. Podemos escrever livros sobre como conhecer a vontade de Deus até ficarmos tristes e, no final, porque alguns de vocês vão dedicar o resto de sua vida para tornar Cristo conhecido entre pessoas não alcançadas em uma cultura e idioma diferentes. É algo insondável mistério. Não pode ser explicado, não por um mero homem. Praticamente nenhum de vocês sabe onde estará, ou o que estará fazendo, em 10 anos. E o fato de alguns de vocês, além dos seus sonhos mais loucos, estarem em lugares que não conhecem, em parcerias que não podem ver, falando uma língua que você considerava indescritível, amando pessoas que você nunca ouviu falar, dando a conhecer as melhores notícias do mundo, é um belo mistério da providência de Deus. Como Deus faz isso, não sabemos. À medida que você atravessa as épocas difíceis, um dos dons que Deus pode ter para você é ver coisas em sua palavra que você nunca tinha visto antes. Mas conhecemos algumas das 10.000 influências que Deus usa para transformar pessoas comuns em missionários. Um deles está sofrendo. Daí a pandemia. Uma delas é a pregação da palavra de Deus. Daí a conferência Cross. Uma é a oração, porque Jesus disse: ore fervorosamente ao Senhor da Mercy para que envie trabalhadores para a sua Mercy. Mateus 9:38. Portanto, vamos orar, em seguida, conectar o sofrimento da pandemia com a pregação da palavra de Deus e observar nos anos que virão o mistério se desenrolar em sua vida. Missão através do sofrimento. Sei por experiência pessoal e pelas escrituras que Deus cria proclamadores de sua palavra por meio do sofrimento. Deus mudou todo o curso da minha vida no outono de 1966, quando eu tinha 20 anos, colocando-me de costas no hospital por 3 semanas. Ele tirou da minha vida todo o desejo pela pista de premeditação em que eu estava e me encheu de uma paixão que nunca deixou de entender e anunciar a palavra de Deus. Houve milhares de outras influências. Mas aquelas 3 semanas no hospital foram decisivas. O rio que corria para o futuro foi represado. E outro rio, outro futuro, se abriu, e agradeço a Deus pelo pequeno preço que custou para abrir meus olhos para o que fui chamado a fazer. O desdobramento de um mistério. No livro de Atos, lemos isto: enquanto apedrejava o Estevão, ele gritou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E caindo de joelhos ele clamou em alta voz: Senhor, não use este pecado contra eles. E quando ele disse isso, ele adormeceu. E naquele dia surgiu uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos eles foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora, aqueles que estavam dispersos começaram a pregar a palavra. Atos 7, 59, 60, 8. 4, Jesus havia dito a eles em Atos 8 para irem de Jerusalém a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles ainda estavam em Jerusalém. Portanto, ele os desaloja de Jerusalém e os catapulta para sua missão por meio do sofrimento, a morte de Estevão e uma perseguição crescente. Portanto, seja perseguição no primeiro século, ou mononucleose em 1966, ou uma pandemia em 2020, um dos meios pelos quais Deus coloca seu povo em missão é o sofrimento. Sagrado seja seu nome outro meio é o ministério da palavra de Deus na vida do povo de Deus.
Portanto, voltemos agora ao meu texto, a saber, santificado seja o teu nome, da oração do Senhor em Mateus 6, 9, 13. Jesus disse: ore então assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas, assim, como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Até a palavra de Deus, bem entendida e proclamada, é um dom através do sofrimento. A percepção que vou compartilhar com vocês a partir deste texto, vi pela primeira vez em 2010, que foi um ano muito difícil para a nossa família. Você não precisa saber os detalhes. Mas você deve ser encorajado para que, ao passar por épocas difíceis, um dos dons que Deus possa ter para você seja ver em sua palavra coisas que você nunca viu antes. Deixe-me compartilhar com vocês um deles, porque é muito relevante para o seu engajamento, como frequentador ou remetente, em missões. Nossas maiores petições, entrando naquele ano difícil, eu já havia feito a descoberta de que santificado seja o seu nome junto com venha o seu reino e seja feita a sua vontade não eram aclamações, mas petições, pedidos, súplicas em oração. Por alguma razão, enquanto eu crescia, simplesmente não ouvi essas 3 primeiras petições como petições. Pareciam-me mais ou menos elogios. Seu nome está sendo santificado. Seu reino está chegando. Sua vontade está sendo feita. Em minha mente, durante anos, foram aclamações. Mas, na verdade, são súplicas, súplicas, súplicas. Ó Deus, santifica o teu nome. Faça com que seu reino venha. Faça com que sua vontade seja feita. Faça acontecer, Senhor. Então, eu trouxe muito entendimento sobre a oração do Senhor para o ano de 2010. Eu também trouxe o entendimento de que a oração do Senhor tem 2 conjuntos de 3 petições cada. Primeiro conjunto de petições. 1. Sagrado seja seu nome. 2. Venha o seu reino. 3. Sua vontade será feita. Segundo conjunto de petições. 1. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 2. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. 3. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E, pelo que pude ver, o segundo conjunto de petições serviu ao primeiro conjunto. 1. Preciso de pão de cada dia para a vida, por isso peço. 2. Preciso de perdão pelos meus pecados porque sou um pecador, então peço por isso. 3. Preciso de orientação e proteção contra a tentação e Satanás, por isso peço. E então, com 1. Vida sustentada pelo pão, 2. Uma consciência liberada do perdão e 3. Um coração protegido do maligno, posso me lançar na gloriosa obra de 1. Santificando o nome de Deus, 2. Buscando o reino de Deus, e 3. Fazendo sua vontade da maneira que os anjos fazem no céu. Foi assim que vi a oração. E eu acho que está basicamente certo, até onde vai. Nosso maior tesouro, mas eu havia esquecido algo profundamente importante. Até 2010. A primeira petição, aquela em que devo me concentrar nesta mensagem, santificado seja o seu nome. Não é apenas um de 3. É diferente dos outros 2 do primeiro grupo. Nesta petição, faça com que o seu nome seja santificado. Ouvimos explicitamente, pode estar implícito nos outros, mas só aqui é explícito, a única resposta específica do coração humano que Deus exige de todos os seres humanos nesta oração. Santificar, reverenciar, honrar, estimar, admirar, valorizar, valorizando o nome de Deus acima de todas as coisas. Nenhum dos outros 5 pedidos nos diz explicitamente para orar por uma resposta específica do coração. A vinda do reino de Deus vai dar origem a uma resposta do coração humano, mas não é chamado. Fazer a vontade de Deus inclui uma resposta do coração humano, mas não tem nome. Comer nosso pão de cada dia nos sustenta na vida para que possamos dar uma resposta do coração, mas não tem nome.
O perdão de nossas dívidas libera o coração para uma resposta maravilhosa, mas não tem nome. Ser libertado do maligno desencadeia uma resposta poderosa, mas não tem nome. Mas, na primeira petição, é nomeado santificação, o ato do coração humano chamado santificação. O que significa santificar? É a mesma palavra em grego para santificar. Santificado seja o teu nome. Para tornar santo. Ou, visto que não tornamos o nome de Deus realmente santo, para valorizá-lo como santo, estimar como santo, o tesouro como santo. E santo, em referência a Deus, significa infinitamente valioso porque ele é único em uma classe por si mesmo. Sua santidade é sua divindade totalmente única, infinitamente pura e transcendente. A santidade de Deus, seu santo nome, é o supremo e absoluto tesouro do universo. Se você colocar o ser infinitamente puro e transcendente de Deus na balança de uma escala de um lado, e todos os outros seres no universo, todas as águas dos oceanos, a areia dos desertos, as rochas das montanhas, e todas as nações do homem, e todas as galáxias do universo, e todos os demônios do inferno, e todos os anjos do céu, do outro lado da escala, todos os outros seres sobem como o ar, porque a santidade de Deus, seu santo nome, é o tesouro supremo e absoluto no universo e sobre o universo. Todos os outros tesouros não são nada em comparação. Então, santificado seja o seu nome. É uma oração, um anseio, uma súplica do povo de Deus a Deus para que ele faça com que seu nome seja santificado, reverenciado, estimado, valorizado, honrado, admirado, amado, estimado. Supremamente. Somente a primeira petição do Pai Nosso é uma oração por um ato explícito do coração humano em resposta ao infinito tesouro da santidade de Deus. Santifique-o. Santidade deste nome. Reverencie a santidade deste nome. Honrar, estimar, admirar, valorizar, estimar supremamente o valor infinito deste nome. Foi o que vi em 2010. E quando acrescentei a este fato, ou seja, que somente esta petição clamo explicitamente a Deus para produzir uma resposta do coração, o fato de que esta petição é primeiro no Pai Nosso, e que o termo o teu nome parêntese aberto santificado seja o teu nome, chega mais perto do que teu reino ou tua vontade de expressar o caráter e a pessoa de Deus, esse é o nome dele. Então vi que esta petição é a principal ponto, ou o propósito final, da oração, e todos os outros são destinados a servir a este. Em outras palavras, a estrutura da oração não é meramente que as três últimas petições atendam às três primeiras, o que é verdade, mas que as 5 últimas atendam ao primeiro. Nosso objetivo final, então, em 9 de outubro de 2010, enquanto refletia sobre essas coisas e como elas se relacionam com a minha vida, escrevi em meu diário: minha única grande paixão. Nada é mais claro e inabalável para mim do que o propósito do universo é para santificar o nome de Deus. Seu reino vem para isso. Sua vontade é feita para isso. Os humanos têm uma vida sustentada pelo pão para isso. Os pecados são perdoados por isso. A tentação é escapada por isso santificar, valorizar, estimar, admirar, amar a infinita beleza, valor e grandeza de Deus, sua santidade. E então, no dia seguinte, 10 de outubro, eu escrevi: Senhor, concede que eu, em todas as minhas fraquezas e limitações, permaneça perto do único, claro e grandioso tema de minha vida, sua magnificência. A santificação do nome de Deus é o fim, a meta final de todas as coisas. Eu quero que você se junte a mim nisso. Que o grande, abrangente e onipresente tema de sua vida seja a magnificência de Deus, sua santidade, sua beleza, seu valor, sua grandeza. Ore para que Deus faça isso. É isso que Jesus está nos dizendo para fazer. Ore para que Ele faça isso. Primeiro em você, e então através de você, na vida dos outros e entre as nações, para que seu nome seja santificado. Claro, todas as outras petições são essenciais para que isso aconteça da maneira que Deus quer que aconteça. Se seu reino não vier, seu nome não será santificado. Se sua vontade não for feita, seu nome não será santificado.
Se não tivermos comida para nos manter vivos, nossa voz desaparecerá da santificação do nome de Deus na terra. Se nossos pecados não forem perdoados, perecemos no inferno, onde ninguém santifica o nome de Deus. E se não estivermos protegidos do maligno, juntar-nos-emos odiando o nome de Deus, e não o santificando. Todos eles são essenciais. Mas eles são todos penúltimos, não finais. Todos eles são meios, não o fim. Existe um fim último. Somos libertos do mal para santificar o nome de Deus. Nossos pecados foram perdoados para santificar o nome de Deus. Recebemos uma vida sustentada pelo pão para santificar o nome de Deus. Fazemos a vontade de Deus para santificar o nome de Deus. E nos submetemos ao governo real de Deus para santificar o nome de Deus. Jesus nos empurra através do penúltimo objetivo glorioso de Deus para o objetivo final de Deus. Todos os outros objetivos de Deus servem a este objetivo de Deus: santificar, valorizar, amar o nome de Deus, isto é, o próprio Deus. Na eternidade, santificaremos o nome de Deus não como um meio para nada. Santificar o nome de Deus não é um meio para um fim maior. A santificação do nome de Deus é o fim, a meta final de todas as coisas. As missões existem porque a santificação do nome de Deus não existe, ainda. Halloween global de Deus. Quando Jesus chegou à sua hora final, e sabia que estava prestes a morrer e ressuscitar e desencadear uma onda global de salvação, você se lembra de como ele trouxe sua alma atribulada em alinhamento com o propósito final de Deus. Aqui está Jesus em João 12, 27, 28. Agora minha alma está perturbada. E o que devo dizer? Pai, salve-me desta hora. Mas, para este propósito, vim a esta hora. Pai, glorifique o seu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Certamente, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo 1:15. Mas o que essa salvação significa em última análise? O que significa sua salvação em última análise? Para este propósito, vim a esta hora. Pai, glorifique o seu nome. Faça com que o seu nome seja engrandecido, estimado e santificado nos corações de incontáveis discípulos de Jesus de todas as tribos, línguas, povos e nações. O que nos traz de volta ao ponto de partida. Jesus buscou a santificação pessoal e global do nome de Deus por meio do sofrimento e da morte. Ele ainda está fazendo isso. Não desperdice a pandemia. Não desperdice a conferência Cross. Não desperdice as 10.000 influências divinas que fazem de você quem você é. Há um propósito final na oração do Senhor, na história do mundo e nas extensões intermináveis da eternidade. Santificar, magnificar, valorizar, amar o nome de Deus, a beleza, o valor e a grandeza de Deus, e tudo isso Ele é por nós em Jesus. Faça disso o objetivo de sua vida, todos vocês. E então observaremos o mistério da providência de Deus, enquanto Ele transforma centenas de vocês em missionários. Um homem. John Piper é o fundador e professor do DesiringGod.org e chanceler do Bethlehem College e Seminary. Por 33 anos, ele serviu como pastor da Igreja Batista Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Ele é autor de mais de 50 livros, incluindo Desiring God, Meditations of a Christian Hedonist, mais recentemente, Providence. Fonte: https://www.desiringgod.org/video. Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Sites: https://antigonovotestamento.net, https://evangelhodejesus.net. Áudio: inteligência artificial, adaptado por Carlos.